Salmo 34. Oh, glória a Deus. Amém. Ele vai ler Salmo 34. Salmo de número 34. Porque ele fala bem, né? É um versículo lá, fala duas, três palavras só mais. Pode ler, Francisco. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará do Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Agradecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor e ele respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem os riva. Provai e vedes que o Senhor é bom. Bem-aventurado que nele confia. Temei ao Senhor em vós, os seus santos, pois não tem falta alguns daqueles que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Glória a Deus. Morar Pode ser. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu sofri amado, Pai. Agradecemos uma vez, sai da nova, nessa semana, meu Pai, o Espírito Santo pode estar no nosso coração, nossa vida, através da tua palavra, Pai, Deus, Pai, encher nosso coração, nossa harmonia, da conhecimento, falar do nosso presença, então, Pai, cada um está aqui, principalmente esse Pai, alcançando a paz do Deus, seja no canal, pessoal, eles estão trabalhando, tentando trabalho, eles que vão sair também, seja vão para a noite, seja um cara abençoado, glorificação do pelo nome da tua presença, o Espírito Santo nos fala nossas mentes, amém, e graças a nós Deus. estamos que cremos na tua graça. Em nome de Jesus. Já está Francisco para deixar o filho mandar versículo. Ela fica registrada. E cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que salmo maravilhoso, né? Lindo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Os anjos do Senhor se acampam junto daquele que os teme E os e tempos. livra. Isso é lindo. todo mal. E os mansos ouvirão e agradecerão ao Senhor. Então, irmãos, louvarei ao Senhor a todo tempo. Não é só cantar, ficar cantarolando. Louvar o Senhor em todo o tempo é com a nossa fidelidade, com o nosso amor com as pessoas, falando sempre a verdade, não é? Louvando ao Senhor é chegando na hora certa. Tudo o que você faz
procurando a perfeição, você está louvando ao Senhor. Ser bem feito, né? Tudo que você faz bem feito, de coração, você está louvando ao Senhor, seja lá o que for, né? Eu falo até fazendo uma comida, limpando uma casa, lavando uma roupa. Se você estiver fazendo com amor, agradecendo você, não maldizendo, poxa, nasci mulher, imagina esse serviçado que não acaba, nunca você vai maldizer em nada, sempre louvar ao Senhor. O serviço rente, a gente vai ter disposição, a gente vai fazer sempre do bom e do melhor, e chega o fim do dia, a gente não está cansada e nem irritada. Verdade. Não é verdade mesmo? Não é? Né? Então é tudo, fazendo um café, fazendo uma comida, louva ao Senhor. Se você perdeu alguma coisa, esqueceu, eu tenho feito isso eu posso fazer, isso é na minha vida. Às vezes eu procuro uma coisa, que nem hoje o que eu estava procurando? Uma toalhinha para pôr na bandeja. Então eu fiquei, Senhor, eu sei que eu tenho toalhinha pequena, mas aonde que está? Aí não achava, descansei no Senhor. De repente fui lá, mexi no montinho de roupa, a toalhinha lá. Vocês entendem como é que é? Nas pequenas coisas a gente se faz Deus presente. operando. Se perde alguma coisa, não grita não, porcaria, onde é que eu pus? Né? Não fala isso não. Descansa no Senhor. Quando menos esperar, você acha. É desse jeito que funciona a nossa vida perante Deus, né? Então, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando aqui de ler uma passagem da Desmina, mas eu não estou nem achando onde está. A folha misturou e eu não estou achando mais. O que você queria? Qual passagem você queria? É Jesus falando da 10 minas. A das parábola 10 das minas. Né? Não lembro. Então, eu fiz uma campanha há muitos anos atrás, lá no meu ministério, sobre esse versículo. Não é Mateus? Eu vou achar aqui já. Não, acho que era Lucas. Acho que é Lucas. Então, mas é uma passagem maravilhosa, porque tem muito. Essa história que Jesus conta dos trabalhadores da mina. Glória a Deus. Até eu falei de Francisco. Fala aí. Lucas 19. 19, 11. Lucas 19, 11. A palavra das 10 minas, encontrada em Lucas 19, 11. Ensina sobre a responsabilidade de usar os bons exemplos. Lucas 19, verso 11. Então diz assim essa parábola: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava de logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, um certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e contar. Depois, chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10
difícil negociar até que eu venha. Então aqui, irmãos, conta a história de um homem, pelo jeito ele era muito rico. Então ele viajou para tomar posse de algo ainda maior. E chamou 10 servos e falou para ele assim, falou, olha, eu vou dar vamos supor, 10 talentos, né? Vou dar para você. E cada um vai trabalhar em cima do que eu te der. Então, e ele partiu. Então, quando voltou, cada um deu uma desculpa. Ai, Senhor, eu não sabia que o Senhor era muito rigoroso nas coisas, muito exigente. Então, eu peguei o dinheiro e guardei. Né? Guardei esse talento. Então, eu não multipliquei, eu guardei, porque eu sabia que o Senhor era muito exigente. E o outro enterrou. Enterrou, se arrumou um buraco lá, deve ser enterrado. Não sei o que ele tinha dado, o dinheiro que não era, né? E enterrou aquilo ali. E o outro, então, eu acho que o mais humilde, porque as pessoas mais humildes na igreja, para falar a verdade, são os que mais têm talento e os que mais crescem na obra. Você já notou? O que mais cresce na obra. E ele falou assim, Senhor, eu pus no banco e rendeu não sei quanto mil acima desse que eu depositei e está aqui tudo para o Senhor. Então, o que Deus está querendo nos ensinar hoje em dia? Às vezes, irmão, a gente pensa que a gente não é nada. A gente não tem talento, a gente não tem dom para nada, mas quando a gente busca com sinceridade a presença de Deus, Ele nos usa. Ele usa quando a gente tem aquela humildade e sinceridade no coração, né? Eu vou aproveitar e contar um pequeno testemunho. Eu acho que deve estar registrado na prefeitura e o dia que eu morrer, isso que vai aparecer. Porque a Rhodes, lembra a Rhodes? Trabalhava na prefeitura e ela foi na minha casa, gravou tudo, desde que eu cheguei aqui em Boiçara, em 1993, e ela gravou tudo. E creio que deve estar arquivado na prefeitura, né? Porque o meu trabalho, quem era a diretoria do meu trabalho? Era a Suzana, eu não sei mais, aposentou, sumiu. Era a Celina, que trabalha na prefeitura. Era quem mais? A Brígida chegou, a Brígida também trabalhou comigo. A Brígida foi da minha diretoria. Então eu creio que isso daí não ficou enterrado. Deve ter alguma coisa guardada que um dia vai aparecer. Então quando eu cheguei aqui em Boiçara, eu tinha acabado de ficar viúva. Foi em 93, meu marido morreu justamente em 93. Não levou nem um ano e eu já vim para Boiçara. Porque toda a vida eu morei em casa grande, minha casa era grande, eu era cabeleireira. Então quando vinha a família da minha sogra, ficava tudo em casa. Então, em vez de se arrumar lá em São Paulo para vir, deixava para arrumar tudo em casa. Entendeu? E não me dava muito tostão, não pagava, não falava nem muito obrigada, só achava muito bom, muito lindo. Então, porque era parente, achava que não precisava pagar. Não, é verdade, Então, mas eu não achava ruim. E eu queria sair na obra, eu tinha pego a primeira credencial, né? Fui credenciada pastora, eu tinha a primeira credencial. Eu falei, não, como que eu vou trabalhar para Jesus? Chegando gente dentro de casa, cada semana era gente. Tinha dia que eu levantava às 5 horas da manhã para arrumar o pessoal, não parente, os clientes, né? Para casamento no cartório às 10 horas. Então não tinha tempo. Então eu fui deixando aos poucos, até que eu fechei a casa e vim para Boiçara. Morar com a dona Tereza, né? Era a Tereza, a Isaura e o Zóio. Vocês lembram deles? Eram os 3 velhinhos que moravam juntos. E eu vim morar com a dona Tereza para cuidar dela, porque ela estava quase com 80 anos e estava ficando cega. E os 2 irmãos dela tinham morrido. A Isaura já tinha morrido, o Zóio já tinha morrido, estava só ela. Lá perto da chácara do pastor Odinho, né?
e eu vim morar com ela. Então, irmãos, quando eu ficava sozinha, a Tereza ia dormir, eu acabava o serviço, eu pegava meu violão, os irmãos estavam para tocar no Mupi, né? Eu pegava meu violão, ia lá onde é muda, onde eles vendem muda de flores, né? Chácara. E eu ficava debaixo daquela chácara, louvando a Deus com o meu violão, debaixo do pé de goiabeira. E as crianças vinham ali, comer goiaba, brincar de espantar pipa. E eu via aquela mulher tocando violão e cantando, e começaram a juntar as crianças, né? E aí juntou, aí as filhas da Glorinha, né? As filhas da Glorinha iam lá, e um dia perguntou assim para mim: a senhora ora? Eu nunca tinha orado para ninguém, a não ser na igreja, mas sozinha assim não. Aí eu falei: ora. Falei: agora é a hora de eu pegar essa manga e ver o que Deus quer na minha vida, né? Eu falei: ora. Aí a menina pegou, não me lembro se ela trouxe o pai dela, acho que trouxe o pai dela ali, embaixo do pé do goiabeiro. E eu orei para o homem, e estava com argina no coração, argina ou argina? Argina no coração. E aí eu orei para ele, ele recebeu a bênção. O senhor entendeu? Recebeu mesmo. E sabe quem era esse homem? Era o pai da Carolina. Entendeu? Então, para dizer que eu não estou mentindo, né, irmão? Eu não sabe da história. Aí ele falou para mim assim: a senhora não quer pregar lá na minha casa? Eu tenho uma sala grande, né? Ele tinha uma sala grande e tinha um quintal também. E no quintal tinha um pé de goiabeira. E sabe o que ele fez, irmão? Pegou, puxou fio, tudo no pé de goiaba, iluminou todo o pé de goiaba. Ele, no chão ele ficava caído, ponhava tábua, jogava um encerado no chão para as crianças sentar, né? Ali começou a aparecer gente, começou a aparecer até esqueço o nome dele, eu sei que era o Bob, que estava sanfona, seu Francisco conheceu também, né? Que você era daquele tempo. Lourenço, pai do Lourenço, toda aquela turma, sabe? Aquela gente de cor que tocava, que cantava, e foi enchendo. Depois nós alugamos a quitanda, que era a quitanda da Mira. Ela foi para São Paulo, eu aluguei a quitanda. Os irmãos reuniram e os próprios irmãos pagavam o aluguel. Um dava dízimo, outro dava oferta, a gente fazia promoção e foi crescendo. Depois de lá eu comprei a casa da Coab. Os irmãos construíram aquele salão que a Laura conhece também, aquele salão. E quanta pessoa desviada, quantas pessoas eu ganhei ali para Jesus, irmão. Entendeu? E não foi assim eu que planejei, foi acontecendo automaticamente na minha vida. Foi acontecendo. E hoje a quadrangular está lá porque saiu do salão. Né? Então, graças a Deus. E mesma coisa eu tenho esperança nesse salão aqui. Porque aqui também já foi casa de recuperação. Né? Eu acolhia 40 mulheres problemáticas aqui dentro. E algumas Deus fez a obra. Quantos rapazes eu tirei da rua que tinham profissão? Um era o Wagner, né? Ele fazia essa estrutura metálica, é isso? Ele passou a trabalhar com Lázaro Ferro, né? Depois ele foi embora com a Marília, está muito bem Marília. Então, quer dizer, irmão, a gente não precisa ter medo de se lançar. Fala: não, eu vou na graça de Deus e Deus vai multiplicar. E sobre o talento, uma vez eu fiz uma campanha no talento lá quando estava na quadrangular ainda. E eu distribuí envelope para os irmãos. Só que eu pus naquele tempo tinha uma notinha de R$1, né? Tinha, Francisco? Tinha, uma nota de R$1. Era o barão. Hã? Era o barão que era chamado, do João Soares. Foi esse período. Foi a primeira vez que você na casa. Não, eu fiz na quadrangular lá em cima, no salão. Aqui Aqui eu fiz também, igual, mais ou menos. Mas lá eu quero
falei agora, eu vou dar R$1 para cada um. E vocês vão ver, vão orar a Deus e vai ver o que Deus vai tocar no coração, o que vocês vão comprar com R$1. E vai multiplicar. Né? E alguns multiplicaram. O outro deram uma oferta por conta, o outro não devolveu nem R$1. Né? E foi aquela coisa. Mas enfim, a campanha foi feita. Mas não são todos que prosperaram porque não levou a sério. Tem uns que têm dom de negócio, né? Eu não tenho. Que nem o pastor Antônio Lúcio, ele contou uma história para nós uma vez, muitos anos, lá em Presidente Prudente, o pastor lançou uma campanha igual essa. Eu fiz ali na mulher. Aí falou assim, olha, quero ver o que os irmãos vão comprar para poder prosperar. E a mulher, você sabe o que fez? Comprou uma bala. Só deu para comprar uma bala. E ela vendeu essa bala, vamos supor, se ela pagou R$1, ela vendeu por R$1,50. Depois esse R$1,50 ela comprou mais bala e foi multiplicando, até que deu para ela comprar 1 quilo de farinha. Quando ela comprou 1 quilo de farinha, ela fez pão. E ela vendeu esse pão. E depois desse pão, ela foi vendendo mais pão, aí ela não teve mais condições de fazer as coisas sozinha. Ela pôs uma pessoa para ajudar ela. E foi indo. Resumindo, eu não cheguei a ver, mas o pastor Antônio Lúcio era da igreja dele, na lugar também, Presidente Prudente. E ele falou assim, que ela tinha a melhor padaria do Presidente Prudente. Padaria e confeitaria. Porque ela foi colocando funcionário, foi multiplicando e chegou a ter uma padaria. Então você vê como que é a inteligência da pessoa. Vocês entendem como é que é? Quando a pessoa quer prosperar, orando a Deus, Deus dá condições de você falar, não, eu vou fazer isso e vai dar certo. É assim que a gente prospera. Né? Porque se tudo que vai vindo na mão você vai gastando e não sabe nem o que gasta, você nunca prospera. A gente tem que ter sabedoria, né, para prosperar. Então, eu sou muito contente com o meu ministério aqui em Guaraçara, porque comecei do nada. Né? E só não fui mais para frente por causa da casa de recuperação. Porque eu trouxe um pastor lá dele. Não, ele se tornou pastor ali. Eu que paguei para ele ir para a convenção para pegar a credencial. Ele era novinho, né, o Jorge. Aí o Jorge pegou a credencial. Aí o pastor Arezinho falou, então você vai para a casa de recuperação e eu vou passar a nomeação para ele, porque ele era superintendente, né, regional. Eu vou passar. Falei, então você pode passar. E aí eu trabalho na casa de recuperação, o que eu ganhar na recuperação, eu mando para lá, né, aos irmãos, né, o que eu ganhar de alma aqui. Mas aí não deu certo, porque não tinha cabeça, não tinha, eu estava entendendo. Só Francisco que me ajudou. Francisco trazia a cesta básica dele para cá. E eu pegava um pouquinho do meu ganho também. E os irmãos ajudavam um pouquinho na oferta. Os pais, né, dos internos. E assim eu ia tocando. Porque bastante ano, né, Francisco? Bastante ano. Aí o Francisco vinha do trabalho, chegava aqui, comia junto com a gente, para eu fazer almoço aqui para todo mundo. Ele comia aqui com a gente, aí ele subia onde eu morava lá em cima, aí ele lá tomava banho e ia dormir. Eu descansava todo dia. Entende a vida que eu levava? E eu estou morta? Não estou. Eu estou aqui ainda disposta a começar alguma coisa a mais. Né? Graças a Deus. Eu vou ganhar alma. Deus vai me ajudar. Né? Graças a Deus. Então, eu tenho muita coisa boa para contar para os irmãos, não dá nem para contar, senão vai a tarde inteira. Né? As bênçãos que Deus tem na minha vida. Vou dar oportunidade para a Laura, essa Laura quer montar, porque eu não tenho, não é que eu não tenho dom, porque isso é esforço da gente, né?
para louvar a Deus, porque o meu tempo não era harpa, não era nada, né? Era aqueles corinhos privados, né? Era o tempo da tenda, era o tempo de pessoas que não tinham ainda esse conhecimento de música, né? Mas a Laura então tem a oportunidade, irmã, poder louvar a Deus. Meu canal está quase saindo. Oi? O quê? A Laura não está enxergando. Ela está muito catarata, precisa É? esperar. Ela já foi no ano já. Olha, só Não mais. é? Não tá tudo certo, não sei. Ela me chama, É bonito o vestido. não está ligado nada, não. Ah, você quer um? Não, não. Você que tá tudo. Vamos louvar o primeiro. Então. Não, vamos louvar o dois, né? Primeiro é chuva. Chuva, né? Chuva de bênção, né? Chuva de gás. Vamos ler para você. Vamos louvar o dois. Nossa lembrança. Ó, que saudosa lembrança Tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela e bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei nessa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que estão formosos os pés daqueles que boa nova levam para os infiéis. E se tão belo é falar
você sabe o valor que tem uma alma. Nem todo recursos humanos poderia pagar o dinheiro e a prata e o ouro, tudo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do final? Irmão, você... Ai, meu Deus. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ele vier perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do líder, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Agradeço, Espírito. Dá as palmas. Não Ascensão, né? Esforça muito. Mas é bom, bicho, tá valendo, né? Glória a Deus. Tá valendo. Cadê a roupa? Glória a Jesus. Bom, vamos então fazer uma oração. Falta 15 para as 4 já, né? E aí eu vou estar passando a palavra para o pastor Antônio, que vai trazer mensagem para nós. Então vamos fazer aquela oração simples, que sempre a gente ora, né? Porque nós precisamos ter nosso ouvido sensível à voz de Deus, nosso coração humilde para a gente poder trabalhar na obra do Senhor, né? E o Espírito Santo para nos lembrar e nos conduzir até o Pai. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, Senhor, Senhor, dá-me um coração humilde
humilde, Dá-me um coração humilde, para que eu possa te ouvir. para que eu possa te ouvir. Dá-me um coração amoroso, Dá-me um coração amoroso, para que eu possa te servir. para que eu possa te servir. Me dá um espírito fiel, Me dá um espírito fiel, para que eu possa para que eu possa permanecer permanecer diante de ti. diante de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu passo a palavra agora para o pastor Antônio, que vai fazer mensagem para nós, né? E vamos convidar as pessoas para vir, né? Quarta-feira. A quarta-feira que vem já é o dia. Rapaz, né? Conversamos. Nós vamos fazer Então, mais, eu passo- marcar passo a presença de palavra novo. para o pastor. Deus quiser. Em nome de Em Jesus. Jesus. Vou pegar uma caneta. Isso. Essa aqui não está preta? Essa aqui eu trouxe aqui, né? Porque essa caneteirinha não está dando conta. Ainda mais que eu Só para poder olhar a garganta de vez em quando. Isso. Francisco não quer ler o versículo, Francisco? Não, pastor, só vou aparecer na filmagem falando lá. Ah, tá. Deus salve os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Uma quarta-feira abençoada, né? Ensolarada. Poderíamos estar com a casa cheia, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E feliz nós que estamos aqui glorificando e adorando ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus, né? Antes de eu ver a mensagem, eu ia comentar alguma coisa, mas vamos ler para que os irmãos possam sentar, né? A palavra que eu trouxe para a igreja nesta tarde é 1 Samuel, capítulo 1. É uma passagem linda, maravilhosa, como diz o pastor Hernandes, é uma das mais lindas da Bíblia. Mas eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse uma mensagem para hoje estar trazendo a casa do Senhor. Primeiro, 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler, acho que até nós vamos ler aqui, acho que até 2, 3 por aí. E eu orando ao Senhor, eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra para mim levar para a casa do Senhor amanhã. E veio, eu dormi e acordei, veio na minha mente, é tarde de bênção, então vamos falar sobre bênção. E é a história de Ana, né? Ana precisava de uma bênção e ela buscou a bênção, o Senhor concedeu. Então vamos ler. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: Houve um homem de Ramataí-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofime e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher,
e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. Assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Até aqui está bom, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, lemos a tua palavra, Pai. Agora pedimos em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Irmão, nós estamos aqui para falar da graça de Deus. A pastora falou ali, né, que em pequenas coisas, coisas simples, né, o Senhor demonstra que Ele se faz presente. Eu, irmão, já testemunhei em vários lugares, na nossa igreja, testemunhei muitas vezes o que eu sinto quando Deus fala comigo. Deus tem falado comigo em oração, Deus tem falado comigo por meio de ações, e eu tenho sentido que aquilo vem do Senhor. Eu vou ser breve. Há alguns anos atrás, logo que eu era novo convertido, eu usava ter na minha pista no cantinho um filtro de barro, e muitos de hoje usam aquele filtro. E eu sempre gostei de tomar aquela água do filtro de barro, então eu adorava ter o filtro de barro ali, né? E um dia um amigo meu estava em casa almoçando comigo, e a mulher dele estava grávida e ia ter uma filha. E ele viu o pote, né, o filtro, ele falou assim: irmão, tem um negócio bom, eu preciso comprar um negócio desse aí, porque agora minha filha vai nascer, e essa água da torneira ela é muito ruim, assim, ela é impura, então eu tenho que filtrar. Eu preciso ver. O irmão, sabe onde eu consigo comprar? Eu falei: tem mercado que tem, mas deve ser caro. Eu falei: barato não é não, mas também não é tão caro, né? Mas é um pouco carinho assim, né? Aí a hora que ele foi embora, antes dele ir embora, eu pensei comigo, deu aquela vontade no coração de dar o pote para ele, apesar de eu gostar muito daquilo. Então, na hora que ele estava indo embora, eu falei: Antônio, você vai precisar comprar um pote desse, né? Não vou precisar comprar, porque a neném vai nascer. Você não incomoda que ele seja usado? Se você não incomodar, pode levar para você. Não acredito que você vai me dar de presente. Eu falei: claro, estou te dando, já dei. Irmão, Deus abençoe, é meu dia hoje. E na verdade, eu estava dando, não com remorso. Eu estava pensando: vou ter que comprar outro para mim, porque eu gosto muito dele. Ele pegou o pote, foi todo feliz e eu fui embora. Aí, né, eu falei: bom, agora que eu estou indo comprar outro. Irmãos, fala a verdade se não é Deus que fez a obra. Naquela semana, a minha esposa trabalhava para a Isabel Bianchini. A Isabel ficou na família: você não quer aquele filtro velho que você dá para sua casa? Eu não quero mais sem não. A minha já, porque eu tinha falado para ela, né, eu vou ter que comprar outro depois. Ela falou: mas com certeza o meu marido ama isso aí, então quando ela veio buscar, ela chegou em casa toda feliz. A Isabel mandou você ir lá buscar um filtro, ela deu o filtro. Fui lá,
Aí eu falei, olha, como que Deus é, né? Eu desfiz daquilo que eu tinha para servir o irmão. Aí Deus foi e deu. Então são as coisinhas pequenas que a gente acha que não tem, vou dizer que é coincidência, mas não é não. É justamente a presença de Deus. Porque eu tenho mania, costume. Uma vez alguém me falou isso há muitos anos, e eu sempre guardo aquilo comigo. Ele fala, ó, quando você estiver orando de noite, madrugada, pega a tua Bíblia e abre ela em qualquer página. Fala, Senhor, fala comigo. E abre a Bíblia. Mas procura colocar a Bíblia de maneira que você não sabe se ela está de ponta cabeça, do jeito que ela está. Porque se eu souber que ela está certinha aqui, eu abrindo aqui, eu sei que Gênesis, Êxodo, Levítico, esses oito que eu conheço, né? Então, se eu virar do outro lado, eu sei que é Apocalipse, né? Então, você pega ela no escuro, põe em cima da cama, deixa ela do jeito, depois abre ela, do jeito que você deixar. E eu, todas as vezes que eu estava assim, precisando de uma graça de Deus, eu fazia isso. E orava de madrugada, pegava a Bíblia, colocava em cima da cama, ajoelhava, aí falava, Senhor, fala comigo, dá uma palavra sua para me confortar. E aí eu abria a Bíblia assim, né? De jeito que eu abria ela, eu virava ela para a cama, e aí eu virava assim de a luz e ia ler. Aí sempre procurava ler do começo da página aqui para frente. E várias vezes eu tive assim a graça de Deus falar comigo de maneira que eu entendi. De maneira que eu entendia que era Deus que falava comigo. Porque um dia eu queria ser eleito como vereador. Eu lutava, e tinha uns amigos meus que criticavam eu. Então eu orava a Deus toda noite e pedia para Deus, Senhor, me ajuda eu vencer, que eu quero mostrar para eles, né? Eu quero mostrar para eles que o que eles estão pensando está totalmente errado. Eles falavam assim, você não vai fazer 30 votos, eu não sei o que, tá. Dois colegas, mas sempre criticando. E eu orava a Deus dessa maneira. Um dia eu fiz isso com a Bíblia, fui em cima da cama, orei a Deus, falei, Senhor, fala comigo. Diz para mim se o Senhor vai dar vitória para mim. Se eu posso continuar firme nessa luta, porque eles desanimavam eu, né? Virei a Bíblia. Irmãos, a palavra que eu encontrei, não me falha a memória, até em Romanos. A palavra, a hora que eu abri esse que eu li, estava escrito assim, ó, não vingueis, a vingança pertence ao Senhor. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer, se ele tiver sede, dê de beber. Porque fazendo dessa maneira, você estará montando um braço de fogo na cabeça dele. E não se deixe o mal vencer pelo mal, mas sim vença o mal com o bem. Irmãos, eu senti uma chinelada havaiana na cara. Senti mesmo. Eu falei, eu fazendo as minhas orações de um jeito que não agrada a Deus, porque a hora que eu fui procurar a palavra, ele falou comigo, não vingar. E eu recebi a palavra do Senhor. Mudei meu estilo de oração naquele dia em diante. Pedi perdão, falei, Senhor, o Senhor falou comigo e eu entendi a mensagem. Então eu quero que o Senhor me perdoe pelo meu erro e que o Senhor tenha misericórdia deles, do mesmo sonho que eles têm, eu também tenho. Que o Senhor me abençoe e abençoe eles também, porque ele fala, olha pelos seus inimigos, né? E aí, irmãos, chegou nas eleições, eu venci a eleição, fui eleito. E os dois, somando o voto dos dois, passavam um voto do meu. Eu tive 128 votos e os dois tiveram 129, somando os dois. Porque um teve 73 e o outro teve 56. Vai dar 129. Aí eu pensei, falei, poxa, como Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. Então, às vezes nós fazemos um plano, mas o plano de Deus é outro.
Então nós temos que buscar sempre Deus em oração. Muitas vezes, nós às vezes temos raiva de uma pessoa, ficamos magoados com ela, mas a palavra de Deus diz que é para nós orar pelos nossos inimigos, para nós não vingar dos inimigos. E então, por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades espirituais nas regiões celestiais, as coisas más. Por quê? Aquelas coisas mal, se a pessoa é meio fraco, ela tribula ele. E aí, ele vem e te atenta, procura te fazer mal para você ficar com raiva. Aí a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus nos instrui que as potestades, porque o inimigo entra na mente dele e faz com que ele venha perturbar a gente. E aí nós dois entramos em atrito. Quem se alegra com isso? O inimigo. Então a gente sempre fala, ó, não deixa, não perca a bênção. Se alguém está te falando, maltratando, deixa que ele fala. Se santifique, fique em paz, porque pelo menos você não está errando. Deixa ele errar, ele se conserta com Deus. Procurar nós andarmos em santidade. E essa palavra aqui de Ana, que nós lemos aqui, a palavra de Deus nos diz que naquela época o homem casava com a mulher, e se ela não desse filhos, ele tinha direito de casar com a outra. Era a lei daquele povo naquela época. E Eucana amava Ana e casou-se com Ana, mas a palavra diz que o Senhor cerrou o lado dela e ela não tinha como dar luz. Então Eucana casou com a segunda mulher, que é a Penina. Penina já tinha filhos. E Penina, sabendo que Eucana amava a Ana, ela infernizava a Ana. Ela deixava a Ana irritada. Até que quando Eucana fala para ela assim, por que você está triste? Por que você não está comendo? O que está te aborrecendo? Por que descaiu o teu semblante? Aí ele fala, não sou eu melhor que 10 filhos para você? Né? Porque ele estava preocupado, porque ele via ela triste, ele sabia que era por causa da outra, da Penina. E Ana ficava na dela, mas Ana ia orar ao Senhor. Ela ia buscar todo ano. A palavra diz aqui que Eucana ia uma vez por ano a Siló para oferecer sacrifício. Se nós olharmos no capítulo 2, ele fala que ele tinha um voto. Então ele ia todo ano para fazer sacrifício ao Senhor lá em Siló, que era a época, o templo era em Siló, né? Não era em Jerusalém. E Eucana ia com Penina e os filhos e Ana, só que Ana ficava irritada por isso aí. Um dia Ana foi orar, ela foi na tenda fazer a oração dela, estava orando e, segundo a palavra, Eli, que era pai dos 2 sacerdotes, estava sentado na cadeira, na porta da entrada da tenda. E ela foi orar, e ele sentado ali, começou a observar ela orar. E via que ela mexia com a boca, mas não saía som. Ela estava orando em espírito, né? Falando com Deus em espírito. Aí Eli, incomodado, chamou a atenção dela, falou, mulher, até quando você vai continuar vivendo? Aí ela falou assim, Senhor, meu Senhor, a sua serva não está bêbada, eu estou angustiada. Aí
ela falou assim, porque eu tenho desejo algo que eu não tenho. Então eu vim chorar nos pés do Senhor sobre isso. Eu não estou bêbada. Eu estava falando com meu Deus. Aí ele falou, então vai em paz e que o Deus de Israel conceda a petição que você pede. E ela disse que voltou alegre, chegou feliz ali onde estavam todos eles, voltaram para Ramataí lá, né? Cidade de onde ele era. E aí diz que se preparou, se arrumou bonitinho e tal, e teve relações com o marido, com o Eucana, e se engravidou. Aí ela se alegrou. Aí como se passou, e ela fez um voto lá, que ela falou para Eli. Falou, eu fiz um voto para o Senhor. Aí, quando ela estava grávida, aí ela falou, o meu voto eu vou cumprir. Como ele subia de ano em ano, e foi logo que eles voltaram, que ela se engravidou, então quando ele ia voltar de novo, porque tinha uma época que ele ia, né? Tipo um mês assim. Naquele período que ele ia, dava um ano. Só que com 9 meses tinha nascido um menino. Aí nasceu Samuel. Ela pediu um filho para o Senhor. E o Senhor deu um filho que era um profeta, era um juiz e era um sacerdote. Ele era tudo. E aí então nessa próxima vez que Eucana ia fazer o sacrifício, ela falou para ele, olha, eu não vou dessa vez, porque eu tenho que ficar para amamentar o Samuel, né? Preciso amamentar ele. Então eu não vou ficar. Aí ela ficou, ela não foi. Foi só ele com Penina e os filhos. E ela ficou. E eles foram cumprir o voto dele, aí voltaram. Aí quando ele chegou, ela falou assim que o menino desmamar, porque quando ele foi, ele tinha beirando 3 meses. Beirando não, uns 3 meses de idade, né? Então ele estava muito novinho. Aí ela falou assim que ele desmamar, aí nós vamos eu vou junto. Quando foi no próximo ano, aí ela, segundo a Bíblia diz que eles pegaram um boi cevado de 3 anos e mais algumas coisas e levaram para oferecer ao Senhor. E diz que lá então fizeram uma grande oferta a Deus, né? Uma festa, e aquele touro, aquele garrote que eles levaram, então eles sacrificou e serviu a todos, o sacerdote, a Eli e a toda a família que tinha ido lá. A maior festa, e aí ela levou Samuel e apresentou a Eli e falou, Senhor, aquele dia que eu estava derramando as minhas lágrimas aqui, fiz um voto para o Senhor. Se ele me desse um filho, eu ia entregar ele na casa do Senhor, para que ele servisse o Senhor, e que na cabeça dele jamais passasse na pátria, não cortaria o cabelo dele nunca. E eu trouxe ele para servir o Senhor. Aí o Samuel ficou no templo servindo ao sacerdote. E aí a palavra diz que ela vinha todo ano, fazia uma túnica nova para ele e trazia todas as vezes. Eles vinham sacrificar, pagar o voto, eles vinham fazer uma túnica nova para ele. E assim Samuel cresceu dentro do templo, né? Dentro da casa. Dentro da casa de Deus, prestando serviço a Deus, se tornou um sacerdote,
depois ele tornou juiz de Israel, e ele depois foi o profeta que ungiu Davi, um homem, isso do voto de Ana, que ela fez a Deus para deixar o filho servindo ao Senhor. Então, o que nós podemos entender com essa mensagem, irmãos? Que a oração nossa, ela é ouvida pelo Senhor. O Senhor ouve a nossa oração. Seja de qualquer maneira que nós oramos ao Senhor, Ele sempre está ouvindo. E que os planos nossos são um e do Senhor é outro. A palavra diz que eles estavam com mais de 10 anos de casado, não tinha filhos. E de repente o Senhor concedeu. Nós temos sonho, a pastora tem sonho, a senhora tem sonho, Francisco tem sonho, a gente tem sonho. Mas o que a gente faz? Ora a Deus e busca a graça para a realização dos sonhos. E o Senhor sempre nos tem confortado, nos dado alegria, e os sonhos vão se concretizando. A pastora Emília, ela abriu aqui na casa dela esse ponto de pregação com esse culto das quarta-feiras, à tarde da bênção. Futuramente, pode fazer um culto à noite aqui, mas não tem na igreja. Pode fazer um culto à noite aqui, em vez de a gente vir para cá. Ou no sábado, nós temos culto na igreja, sexta e domingo. Aí né, pode fazer um culto aqui no sábado. Quem não vai poder ir no domingo na igreja, ele vem no sábado aqui. Pelo menos está servindo a Deus. Né? Nós vemos hoje que a fé está esfriando, está fracassando. Aquilo que o Francisco falou para mim na mensagem, eu sempre mandei a mensagem para ele, convidando ele para vir para cá. Ele disse, ó, pastor, eu tenho um monte de compromisso, mas eu não posso pôr os compromissos acima de Deus. Deus acima de tudo. Então, eu vou dar um jeito para a tarde estar lá. E louvado seja Deus. Ele deixou os compromissos que ele tem, adiou ou adiantou, né? Para estar aqui. Por quê? Quanto tempo nós ficamos aqui? 1h30. 1h30, para ser bem sincero com você, se eu deito para tirar um cochilo, eu passo 1h30 dormindo. Passa rápido demais. Então o que é a gente vir na casa de Deus para a gente ficar na presença do Senhor, adorando ao Senhor? Porque aqui nós estamos em 5, mas Jesus está presente, porque Ele prometeu: eu estarei convosco até o fim dos tempos, todos os dias, e onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu os faço presente. Então nós estamos alegres, felizes, porque sabemos que o Senhor está aqui, e é isso que nos anima, é isso que nós permanecemos firmes. Porque muitas vezes eu não tenho vindo nas quartas, porque eu sempre deixo para fazer as compras de verdura e fruta na terça e na quarta-feira. Ou eu vou na terça ou eu vou na quarta. Normalmente eu gosto de ir na quarta-feira. Aí ontem eu pensei, falei, se eu for amanhã eu me enrolo, não ganho tempo. Então eu vou hoje. Aí eu fui ontem buscar verdura e fruta para ficar livre hoje. Aí hoje eu fui fazer serviço de casa lá, ajudar o que tinha que fazer, né? Para poder, quando eu olhei no relógio, meu Deus, são 20 para as 3. Aí eu apressei lá para poder chegar tão atrasado. Fui ver a irmã Maria, disse que não vinha, eu disse, não deu sinal, a Cris não vinha, o Roberto disse que ia estar ocupado, que eu tenho que ir no fórum, no cartório. Aí eu falei, eu e o Francisco, eu tenho certeza que não está lá, né? E depois o pessoal que sempre vai. E é assim. Mas é o que nós estamos comentando. Para cada um de nós valorizamos a Deus de uma forma. Cada um de nós sabemos o quão grande é a bênção de Deus. Porque quando você recebe um milagre do Senhor, você sabe que se Ele te deu aquele milagre, Ele pode fazer muitos outros. E eu louvo e glorifico a Deus, porque eu fui agraciado com vários milagres. Mas tem 3 que o Senhor fez, que esse é para ir para o túmulo comigo, nunca mais se esquecer. Porque são coisas que para o homem é impossível,
tomou conta e tudo ficou bem. Então, eu louvo e glorifico a Deus e eu quero sempre estar na presença do Senhor. Eu tenho lutado para poder manter assim, os horários na casa de Deus, não faltar. Portanto, é difícil eu faltar num culto. Muito difícil. Eu faltei num culto esse tempo atrás, eu estava muito cansado, mas muito difícil. Por quê? Porque é 1h30 só, né? Então a gente tem que dar prioridade para aquele compromisso que nós temos com o Senhor. Na nossa igreja, o compromisso que nós temos com o Senhor é 2 vezes por semana. Sexta-feira e domingo. Aí tem o compromisso da oração na segunda, do ensino na terça, mas são tudo compromisso, mas já não é tanto como o culto. Porque o culto é o culto de louvor e adoração. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja sobre Eucana, Ana e Penina. Uma passagem linda, linda. Os irmãos lendo ela, esse é o capítulo 1 aí, é muito bonito. Eu li ele 2 vezes inteirinho para ver sobre a história completa de Ana. É uma história linda, porque aqui mostra o que o Senhor faz quando você derrama nos pés dele a sua lágrima. Porque a palavra do Senhor, ele diz para nós, em Jeremias 29:12, que quando você busca ele de todo o teu coração e toda a sua alma, você encontra. E eu creio nessa palavra, porque comigo já aconteceu. Eu busquei o Senhor em lágrimas, em choro, e o Senhor me deu a graça. Então, e a palavra do Senhor diz que ele não faz acepção de pessoas, que para ele todos são iguais. Por isso, quando nós encontramos alguém que nós não gostamos daquela pessoa, mas o Senhor, ele entristece por isso, que são todos filhos dele. É a mesma coisa, eu tenho um filho e uma filha. Se alguém chegar em mim e falar assim, eu gosto do teu filho, da tua filha, eu fico sentido. Por quê? Porque eu amo os dois da mesma maneira. E assim é Deus. Aquele que não é amado por mim, mas ele é amado por Deus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E quarta-feira que vem, querendo Deus, nós vamos estar aqui de novo, né? Para ouvir o nosso irmão trazer a mensagem, né? Deus abençoe. Pregar, testemunhar. Vai ser lindo, se Deus quiser. Glória a Deus. Irmão, essa passagem aí foi maravilhosa. Aqui no livro de São Lucas, capítulo 1, e versículo 36, também está escrito assim: eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Verdade. Então, como Ana também foi estéril, Lucas 1:37. e ela concebeu e deu à luz a Samuel, aconteceu também com Isabel, que era estéril, né? Mas ela também teve um filho que foi João, né? Que veio abrindo o caminho para o Evangelho de Jesus. Você vê que coisa maravilhosa? Então nós alegramos também por ser mulher. Justamente. Né? Porque nós somos muito abençoados. Nós vimos a Maria, né? O anjo visitou a Maria. A Maria falou, mas eu não conheço varão nenhum. Como que eu vou ter um filho? Mas o Espírito Santo a cobriu, né, com a tua sombra, e ela se engravidou também e teve um filho e foi posto o nome de Jesus. Então, nós temos o caso de Sara, né? E Raquel, que era estéril. Então eles eram toda estéril. Então, como dá graças a Deus por ser mulher. Né? Porque tem mulher que fala assim, eu gostaria de ter nascido homem, porque o homem trabalha, chega em casa, não tem compromisso nenhum. A mulher trabalha, não aposenta, não tem valor, né? Não é nosso valor, é reconhecido diante de Deus. Verdade. Né? Nós somos
bem, né? A Chiquinha aí que está. Francisco, que está filmando, né? Francisco, né? O pastor Antônio que deu essa palavra, a Laura, meu esposo, né? Que são todos abençoados nessa tarde. Graças Vamos a Deus. orar a Deus que muito em breve a gente vai estar fazendo culto até a noite também. Deus quiser, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Então, graças a Deus. Maravilhoso e eterno Pai. Soberano. Pai, que nosso Senhor e Salvador Nós somos Jesus Jesus, nós te Cristo. agradecemos Nós a te Deus. agradecemos, Por Senhor, mais por essa essa tarde, porta Deus, que o Senhor abriu. tivemos na tua presença, Essa tarde da louvando e bênção. agradecendo Eu tenho por nós. certeza que todos nós recebemos bênção. Senhor. Porque o Senhor é o dono da bênção. Senhor Senhor Deus, Deus, agora leva cada um de nós em paz, de volta para nossos lares. E nós tenhamos uma tarde não falhou, abençoada, as coisas não uma subiram, noite falham. preparada por Ti, Senhor. Peço e agradeço. Pai querido, nós te Em nome de agradecemos Jesus. e louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças E a que a Deus. bênção do Pai, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E nós falamos Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós?